apresentação, então, da nossa programação da manhã. A gente iniciou conhecendo os objetivos do projeto Coalizão pelo Rio Vermelho, os objetivos da nossa oficina. Fizemos 3 breves apresentações institucionais, né, dos parceiros iniciais desse projeto, o Instituto Aprender Ecologia, o Instituto do Meio Ambiente, a Associação Ecopaerv. Fizemos ali um nivelamento de informações e conhecimento, né, sobre o Rio Vermelho e a nossa região, os ecossistemas associados. E aí partimos para a construção de 3 declarações de significância que ficaram muito interessantes e servirão de subsídios ao planejamento do projeto, das próximas ações e também para a comunicação social, né, para a gente mostrar para a sociedade a importância desse rio e conseguirmos mais colaboradores e participantes, parceiros aí que possam aderir à coalizão e trabalhar pela preservação do nosso rio. E aí, por fim, a gente fez um nivelamento sobre os serviços ecossistêmicos e os benefícios que o rio pode ofertar para a gente e fizemos também aquela análise no formulário de preenchimento com a percepção de cada um de nós sobre a relevância de cada um desses serviços, né? Então, hoje a gente vai trabalhar inicialmente com a apresentação dos resultados desse formulário. O Fabrício vai apresentar para nós agora no início. E aí, posteriormente, a gente vai desenvolver o tema ameaças sobre o sistema Rio Vermelho, né? O que vem impactando, o que vem fazendo com que esse rio sofra danos ambientais aí que prejudicam a sua função ecossistêmica. A gente vai fazer uma atividade em grupos de trabalho para identificar melhor essas ameaças e também traçar necessidades de dados de planejamento e ações para neutralizar esses impactos e ameaças. Voltaremos em plenária para apresentar os resultados e depois vamos trabalhar um nivelamento sobre soluções baseadas na natureza, né? Após as ameaças, vamos propor soluções para o rio e, por fim, a gente vai ver os potenciais de integração e cooperação das instituições aqui presentes para integração à coalizão pelo Rio Vermelho. Então, sem maiores delongas, eu já passo a palavra para o Fabrício para apresentar os resultados do formulário preenchido no período da manhã. Antes disso, desculpe, o professor Juan estava com a solicitação da palavra. Pois não, professor? Tá. Boa tarde a todos. A minha pergunta é a seguinte: nós somos vizinhos ao Parque Estadual. O nosso terreno termina no limite com o Parque Estadual. E assim nós temos situação de vários outros vizinhos, inclusive o terreno vizinho lá, nós temos com um projeto de imobiliários já aprovado na prefeitura. Eu digo assim, a ampliação desse limite do Parque Estadual indo em direção anexando, né, o Rio Vermelho como um todo. O que representa isso aí para os proprietários que têm escrituras públicas, né? Que tipo de, como a gente como nos sentimos, né, ou como nos sentiremos nesse caso, caso aumente a área, né, seria um aumento da área do próprio Parque Estadual. O que a gente perderia? E digo isso para futuramente evitar situações de judicialização, né? Porque muitas pessoas vivem, têm as suas atividades econômicas exatamente nessa faixa vizinha, né, ao Rio Vermelho, entendeu? Então, isso é a minha preocupação. O que estão querendo chegar no final e futuramente, o que pode acontecer com os vizinhos diretos, digo assim, vizinhos diretos ao Parque Estadual do Rio Vermelho, né, aos proprietários, né, aos proprietários desses terrenos que são vizinhos, né? Como é que nós ficamos nessa história toda? Ok. Obrigado. Adriana, pode responder, Adriana, como chefe do parque? Posso. E assim, se os meus colegas também quiserem contribuir com alguma coisa, assim, ó, os vizinhos do parque, né, dos limites do parque, eles estão na zona de amortecimento, né? No plano de manejo foram apresentadas 10 zonas. Essas zonas, não é que a pessoa tem que sair dali, mas ela tem que, os objetivos ali
tem que convergir com a questão da unidade de conservação, entendeu? Não pode fazer coisas que vá degradar o meio ambiente, invadir a área do parque, né? Tipo Ninguém invade. essas coisas. Como? Ninguém invade, digo, a gente não invade, a gente para dentro do que é nosso. O que está acontecendo, eu paro que está vindo, né? Por outro lado, estão ocupando a margem esquerda do Rio Vermelho e mais, né? Mais área, né? Então, por exemplo, o ano passado teve aquele incêndio que queimou a nossa cerca, queimou a melhoria, queimou um monte de coisa e a gente não teve um centavo de ressarcimento, entendeu? Nem ajuda, nem bombeiro, nem nada, vieram bater foto e foram embora. E ficou queimando aquilo 2 meses direto, junto com as turfeiras, entendeu? A gente não foi beneficiado em nada ainda, entendeu? Assim, isso aí é um sentimento da vizinhança toda, né? Que as coisas vêm por nosso lado, assim, a gente se sente ameaçado, né? Sim. Daquilo que é nosso, né? Uma propriedade privada, né? Propriedade escriturada, tem escritura pública, né? E uma hora para outra a gente vai se sentindo assim, reduzindo, né? Sem nenhuma, né? Vamos ser ressarcidos por isso, haverá algum tipo de indenização ou coisa do estilo, né? Estou trazendo esse sentimento já antecipando, né? O que pode ocorrer se reunir mais 3, 4 pessoas, o pessoal vai direto procurar um advogado e judicializar todo esse processo. Estou falando assim na maior sinceridade. Ok, professor. É importante a sua manifestação da sua preocupação. Eu vou só relembrar que a gestão do parque, tá? E hoje o objetivo específico da nossa oficina é tratar sobre o Rio Vermelho. Então, eu sugiro que esse tema que é relevante, essa preocupação que o senhor está trazendo, seja encaminhada diretamente para a gestão do parque. Está toda a equipe do IMA aqui disponível, tá? E a gente pode encaminhar. O Mauro queria se manifestar sobre esse assunto, por gentileza, bem objetivamente, para a gente voltar à programação, tá, pessoal? Não, é só saber se essa área ela pega ali as margens do rio, porque e aí só para entender assim, porque na verdade essa demanda por incluir o rio dentro do parque, ela está dentro de uma ação judicial e está dentro do plano de manejo do parque também. Contudo, tem que lembrar que já há limitações ao direito de propriedade devido às áreas de preservação permanente, né, nas margens do rio, então já há essa limitação. E eu não sei, acho que ainda não existe um desenho dessa inclusão do rio na área do parque, eu não sei se tem. Mas só para esclarecer, isso vai ser realizado por meio de um processo legislativo que deve ter consulta pública, então os proprietários vão ter, toda a sociedade vai ter direito de se manifestar nesse processo. Não vem um decreto assim que inclui pronto, entendeu? Então, isso é por meio de um processo legislativo. Vou perder 600 metros do terreno. Não, mais 600 metros, né? Metade da propriedade. Professor Juan, é que não dá para confundir a faixa da zona de amortecimento com áreas de inclusão no parque. A zona de amortecimento é uma faixa em que o parque vai tratar de observar se não tem nenhum impacto mais significativo dentro da legislação já existente. O direito de propriedade é mantido, entende? Na zona de amortecimento. O Mauro explicou bem, a questão da inclusão de novas áreas, ela é um processo mais longo, mais detalhado, que envolve a parte legislativa e também a manifestação dos proprietários. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Aquela faixa que a Adriana mostrou no início não é zona de inclusão, é a zona de amortecimento. Tá. Obrigado, agradeço. Agradeço os esclarecimentos. Ok, pessoal, então, feito esse parênteses aí, vamos dar sequência à programação da oficina. Fabrício, podes apresentar aí bem brevemente os resultados do formulário preenchido pelo pessoal? Boa tarde a todos, espero que tenham feito um bom almoço.
Voltando aqui, então, vou apresentar rapidamente aqui, eu vou passar, né, vamos dizer, os resultados prévios desse exercício que a gente fez. Lembrando que aqui a gente não vai ter um resultado, não é a valoração do bairro inteiro, é desse grupo que respondeu, né? Se a gente quisesse ampliar essa percepção, a gente teria que fazer entrevistas com mais pessoas preencherem o formulário. Então, nós estamos fazendo um exercício aqui dentro desse grupo, né? Tem que deixar bem claro isso, que não é uma visão de todo o bairro, a cidade, enfim. Vou projetar a tela aqui. Vamos ver se vai dar certo. Espero que sim. Ok, estamos visualizando. Estão vendo? Tá. Deixa eu só achar aqui. Vocês estão vendo aí, né? Bom, estão vendo que eu estou mexendo aí, né? Tá indo para baixo aí? Tá tudo certo? Sim. Tá. Então, dentro aí do nosso grupo, nós tivemos 15 respostas, né? Das instituições que estão presentes aqui, né? Esse aqui eu vou passar. Bom, aí a primeira questão era sobre os benefícios do Rio Vermelho. Você entende que o Rio Vermelho fornece benefícios para as pessoas e biodiversidade? 100%, todas as pessoas responderam que sim. E aí depois já começa a ter os benefícios que tinham ali no formulário. Então, o primeiro habitat para fauna e flora, 80% desses 15 responderam que tem uma alta importância, né, esse benefício, que é um benefício lá dentro dos serviços de suporte, né, que dão suporte para os ecossistemas, né, aquele serviço que dá suporte para os outros serviços. Conectividade também, 80% respondeu que é de alta importância esse serviço, benefício. Ciclagem de nutrientes, 90% e quase 100% das pessoas acham que esse ambiente do Rio Vermelho ele é importante para esse serviço de ciclagem de nutrientes. Banco genético animal e vegetal, 70% acha que é muito importante e 26,7% aí acha que é uma importância média. Questão para formação de solo, das 15 respostas, 60% acha, então, que esse serviço é importante. Fotossíntese, 80%, por conta da vegetação, né, que tem na região ali, e também por conta do solo que tem embaixo da vegetação, também é importante. Transporte de água, quase 90% das 15, 13 pessoas acha que é de alta importância, né, esse serviço de transportar água, né, o rio. Infiltração de água também quase 90%, 86%. Das 15, 13 pessoas acho que é de alta importância. Estocagem de água também, bem alta, assim, importância alta. Purificação da água, das 15, 11 pessoas acho que é de alta importância. Estoque pesqueiro, que é uma questão que, apesar de não, assim, talvez na Foz ali, era uma questão que a gente tinha para entender se o estoque pesqueiro da lagoa tem alguma relação ali com o Rio Vermelho, né? A questão da Foz, se as espécies de peixes vão para dentro do rio quando são pequenos ou se nascem ali dentro, é uma questão que que eu tenho dúvida, que nós temos dúvida. Então, no caso aqui, como não tem muita pesca no rio, assim, a não ser de recreação, então o resultado assim deu o que a gente imaginava, né? Mais de 50%, vamos dizer assim, né? Das pessoas já acham que não é muito importante a questão do estoque pesqueiro. Aí depois, se tiver alguém dessa área que trabalha com pesca, alguma coisa assim, para nos dizer se tem alguma relação ali a foz do Rio Vermelho com a pesca na Lagoa da Conceição. Abastecimento de água, 80%, das 15, 12 pessoas acho que é alta importância. Sumidouro de CO2, a absorção, né, de CO2 aquelas áreas alagadas, 66%, 10 pessoas das 15 responderam que é super importante. Na questão do balanço climático da região, 60% também acha que é de alta importância e 40% média importância. Regulação hidrológica da região, quase 90% acha que é de alta importância, né, o Rio Vermelho. O sistema Rio Vermelho, né, falando do rio
no canal do rio e as áreas adjacentes, aquelas áreas alagadas. Depuração de poluentes, né, efluentes domésticos, ficou um pouco empatado aqui entre alta importância e média importância. O rio recebe, né, efluentes domésticos. Talvez se fosse tratado, não teria tanto problema como está tendo agora, se tivesse tratamento. Recursos bioquímicos, medicamentosos e farmacêuticos, essa aqui ficou também empatada assim, mas 7 pessoas acho que é de média importância. Eu não sei se tem se utiliza alguma planta, algo assim para a medicina. Também se tiver alguém que tenha esse conhecimento, se pudesse também trazer essa informação, né, compartilhar essa informação com todos aqui seria bem interessante, porque esse resultado, muitas pessoas acham que é importante, né, esse serviço, daí a gente gostaria de escutar um pouco mais sobre esse benefício, se alguém tem esse conhecimento assim para nos dizer. Proteção contra enchentes, 80%, acha que é importante, então são 12 dos 15. Paisagem e valor estético, quase 90%, 13 dos 15 responderam. Reprodução de hábitos culturais, 60% acha que é altamente importante, e apenas 6% ali, respondeu que é pouco importante esse benefício. Ambiente de conhecimento e interesse científico, olha que interessante esse aqui. Todas as 15 pessoas, 100% respondeu que esse benefício é de alta importância. Muito legal esse resultado aqui. Geração de emprego e renda, também interessante esse resultado, mostrando que, sei lá, mais de 50%, quase 60% das pessoas desses que responderam, teve uma que não respondeu aqui, então foram 14 respostas, quase 60% acha que é de média importância. Questão de geração de emprego e renda pelo rio, né? Oportunidade de recreação, ficou empatado aqui entre alta importância e média importância. Inspiração artística, também interessante esse resultado. Muitas pessoas acham que o rio, então, é importante com esse benefício como inspiração artística. Valores espirituais e religiosos, 50%, então, acha que é importante também. Isso aqui também é um resultado interessante. Se alguém puder explicar algo nesse sentido, desses benefícios espirituais e religiosos relacionados ao rio, seria bem legal de compartilhar esse conhecimento com a gente. Aí depois tinha uma pergunta se alguém identificava algum benefício que não foi mencionado anteriormente nessa lista. Tem uma resposta aqui: abrigo de espécies endêmicas ameaçadas de extinção e espécies possivelmente ainda não descritas. Educação ambiental, laboratório a céu aberto, benefícios para a saúde humana, reabastecimento do lençol freático, segurança hídrica, preservação das tradições locais, tem muita importância para a educação ambiental e como corredor ecológico. Eu acredito que alguns deles aqui a gente consiga inserir nessa da lista ali, foi escrito um pouco, o texto é um pouco diferente, mas talvez se enquadre naqueles benefícios, mas a gente vai analisar direitinho e talvez inserir mais algum aqui que foi mencionado. Você acredita que a conservação mais efetiva do rio poderia melhorar, então, a oferta de benefícios? Também 100% dos participantes responderam que sim. Com uma conservação melhor, mantém a oferta, né, e pode até melhorar a oferta de benefícios que o rio nos proporciona. Então, seria isso. Quanto aos... Vou interromper aqui o compartilhamento. É só mais uma passada mesmo para... Deixa eu ver aqui, voltando. Então, não sei se alguém quer... A gente vai abrir agora para alguma discussão, Rafael? Como é que... Não, mais para mostrar o resultado. A gente pode abrir aqui rapidamente, uns 5 minutinhos, se alguém quiser manifestar alguma percepção sobre o resultado desses dados, que são muito interessantes e até mesmo podem complementar essas declarações de significância, né? Eu acho que traz mais elementos para a gente mostrar para a sociedade que o rio realmente tem uma relevância
social, ambiental, né, cultural para a qualidade de vida muito grande que é desconhecido, né? Certamente é desconhecido da maior parte da população e a gente precisa mostrar isso. Está aberta a palavra aí, alguma manifestação? Acho que tem duas, a Reciclade e a Michelle levantaram a mão. Ok. O Márcio. Na verdade, o Márcio, né? Pode falar, Márcio. Positivo. Então, rapidamente, com relação à questão dos recursos pesqueiros, talvez a pergunta foi um pouco, teria que ser melhor elaborada, né? Mas com certeza tem esse aporte, né? Seria como um berçário, né? Dessa ictiofauna, né? E que deve ser melhor estudada, com certeza. Inclusive, o próprio projeto certamente vai apontar a questão de uma indicação, né, para evitar a pesca, né, principalmente na área da nascente, né? Então, é uma questão bem importante que não deveria existir nem de forma cultural aqui na nascente, visto essas questões de desova e berçário descritos ainda. Com relação ao filtro de poluentes também, eu vejo que é bem importante, talvez uma das principais perguntas, tá, com relação nesse questionário, e que envolve diretamente a questão da maior ameaça que temos para o Rio Vermelho, que é a poluição oriunda da própria população, né? Então, aí entra uma grande questão que a gente vai aprofundar certamente durante todo o projeto e vai ter essas repercussões, né, com relação à descentralização, né, do saneamento, né, e com relação, assim, o rio não pode ser um filtro, né, o filtro tem que ter antes, e se o poder público faz uma drenagem pluvial, né, inclusive foi lá em 2011, quando fizeram a primeira ligação de pluvial, a gente já, como comunidade, como Movimento SOS Moçambique, a ASM, a Amorv na época também, né? Todas essas entidades demonstraram que o Rio Vermelho poderia ser um exemplo na cidade de que na primeira ligação de pluvial ter um filtro, né, anterior. E isso nós vamos detalhar, mas enfim, agora não vem ao caso. Mas queria colocar aqui muito importante essa pergunta, né? E certamente ela vai vir à tona. Com relação às oferendas, a parte religiosa, bem importante também, a nascente aqui, por ter o bambuzal, por ter a água, por ter a natureza viva, a gente direto está tendo contato com não com as pessoas, mas sim direto com as oferendas que são colocadas e que algumas com um caráter assim bem estético até e bonito e bem consciente, mas a maioria não, né? Deixando lixo e várias questões. Então, inclusive velas, né? Inclusive velas que é a nossa maior preocupação sempre, né? Questão dos incêndios aqui na região. Então, certamente vai acontecer no projeto, né? E a gente vai estar assim bem perto disso, no sentido de ter um termo de cooperação com as entidades que são afro-brasileiras, que têm essa prática e que pode sim ter uma conciliação. Inclusive, a questão quilombola que está em parte assim, atuando sobre o parque, né? Tem muito a ver com isso. Então, eu vejo que essa resolução assim está se encaminhando para isso, né? Para se ter um entendimento e conciliação com relação a isso. Tá? Então, é isso que eu gostaria Ok, de Márcio. colocar. Obrigado pela tua intervenção, cara. Justamente o objetivo da coalizão é esse fortalecimento aí, né? E uma Pessoal, coisa, só para a Michelle queria falar também, mas só para falar que essa lista de benefícios que a gente colocou nesse formulário tem a ver com uma pesquisa secundária, assim, né, através de
leitura de trabalhos sobre o assunto em diversos lugares, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. Então, não quer dizer que essa lista seja uma lista final dos benefícios, né? Podem aparecer outros, algum ali a gente pode até sair como benefício, mas, no geral, acredito que é isso, né? Eu vou passar a palavra para a Michelle, que também queria falar. É só uma contribuição, o Márcio acabou contemplando o que eu ia falar do benefício dos recursos pesqueiros, né? Eu também trabalho com a parte da ictiofauna, então, na verdade, o rio, ele exerce, sim, um papel importante, né, servindo como berçário, como o Márcio falou, e não só na alimentação, mas para a proteção dos próprios predadores, né? Então, os alevinos, eles acabam utilizando essa região de foz do rio, né, para conseguir se proteger, se alimentar, e aí quando eles estão mais fortalecidos, então eles voltam ao ambiente natural. Mas era só para dar uma, né, fazer um parênteses aqui. Era justamente essa a dúvida que a gente tinha mesmo, se as espécies que estão na lagoa, elas vêm se reproduzir ali no rio. Isso é uma informação importante. Sim, essa complementação de saberes aí da multidisciplinariedade é importante para a construção desse conhecimento. Então, é claro que não, como o Fabrício falou, não se esgota aí essa lista de benefícios, mas é um bom começo para a gente ter um norte aí do que significa esse rio, né? E a partir disso ir aprofundando o conhecimento conforme as lacunas vão surgindo. Dando sequência à nossa programação, que é bem apertada, eu percebo aqui que a gente tem participantes que não estavam de manhã. A Mariana Queires, quer te apresentar, Mariana? Qual que é a tua instituição, por gentileza? Na verdade, é a Olivia, que eu estou no telefone da minha inquilina, que eu não consegui entrar pela manhã com o meu, então sou eu. Eu peguei o telefone emprestado da inquilina para poder participar com vocês. Tá, tu é de alguma associação? A Erve, na verdade, uma cidadã aqui do Rio Vermelho, que estou sempre na proteção pela natureza aqui, e acabou que entrei pela ADPA-Erve também, né, nessa missão de cuidar da reserva, de cuidar da praia, e até a minha preocupação também, hoje pela manhã dei um pulinho ali na trilha, e no espaço do rio, onde sai a minha trilha, que é da Damas, a Rua da Oliveira, eu mesma fiz uma trilha, uma ponte da Damas para a Oliveira, para eu poder passar por cima do rio, e tem, assim, muita espuma, sendo que eu já até olhei ali na rua e fico pensando o que seria feito desses, não sei de onde vem, eu não consegui chegar no cano, que nem quando nós fomos lá no cano da Rua da Moçambique, nessa da Oliveira, eu não consegui achar esse cano, mas tem bastante espuma, bastante gordura na água, sabe, vindo assim, a olho nu. Mas Sim. eu queria saber o que nós vamos fazer com essas situações. Tá dentro da nossa Pode programação ajudar. hoje. Agora a gente vai falar justamente sobre as ameaças que estão incidindo sobre o rio, e ainda hoje de tarde a gente vai trabalhar e vamos debater proposição de soluções para esses problemas. Tá? Seja bem-vindo. Muito obrigado pela tua presença. Obrigada. Então, pessoal, na sequência da programação, a gente vai entrar no tópico ameaças ao sistema Rio Vermelho. Tá? O Fabrício vai fazer uma apresentação rápida de nivelamento sobre algumas ameaças, de modo geral, que são incidentes sobre sistemas de rio em geral, tá? Os seus impactos reais e potenciais e as suas relações com essa oferta e perda desses benefícios ou serviços ecossistêmicos. Essa apresentação de nivelamento vai subsidiar o nosso trabalho em grupo, que eu vou explicar depois, para a gente voltar em plenária e apresentar essa definição aí das quais são as principais ameaças que o Rio Vermelho vem sofrendo. Tá contigo de novo aí, Fabrício. Tá bom. O que aconteceu aqui? Participe de uma sala temática, não? Eu acho que foi um erro aí. O Ney, nós estamos em plenária ainda. Já fechei. Eu vou projetar aqui. Para aí.
Já tá aparecendo aí? Sim. Tá. Então, vamos lá. Rapidamente aqui vou falar um pouco sobre o que a gente entende como ameaças e fazer como que a gente chegou, então, numa lista de ameaças que a gente não vai apresentar agora, nesse momento. A gente vai fazer esse exercício ali da gente, dos grupos identificarem, e depois a gente compara com o que a gente já levantou, através de literatura e através do trabalho de conhecer o lugar, né, do empírico, assim, vamos dizer. Então, ameaça sobre o sistema Rio Vermelho, um problema de todos nós. Mas, primeiramente, né, dizer o que a gente entende como ameaça. Então, as ameaças que a gente está falando são as atividades ou os processos humanos que impactaram, estão impactando ou podem impactar o estado das espécies, dos ecossistemas e dos benefícios associados. Isso aqui é uma citação da IUCN de 2012. Então, o que seria isso? É sinônimo, então, das fontes de estresse, das pressões próximas, incluindo também as mudanças climáticas focadas no Rio Vermelho, né? Então, a gente está focando no Rio Vermelho. Então, a gente está falando... Então, a gente está juntando aqui ameaças com pressões. Pressões e ameaças nós estamos trabalhando como sinônimo, tá? Porque existe... Tem vezes que se fala pressões, tem vezes que se fala ameaças. Aqui, no caso dessa citação da IUCN, são as duas coisas, são sinônimos. Bom, essa metodologia de identificação de ameaças, ela pode ser aplicada tanto para a questão de ecossistemas, a gente consegue identificar ameaças em ecossistemas e também as ameaças que incidem sobre um determinado grupo de espécies, né, sei lá, sobre aves. No caso aqui, só para a gente ter noção, foi uma aplicação dessa metodologia da IUCN de 2012, na questão das ameaças que incidem sobre as áreas importantes para a conservação, então, das aves e da biodiversidade no mundo. E, no caso aqui, a gente focou nas espécies, né? Estou apresentando aqui um caso das espécies de aves, né? Então, a gente, por exemplo, a agricultura, isso aqui é um artigo aqui da BirdLife de 2014, é uma adaptação aqui, né? Eu fiz a tradução. Então, isso a nível mundial, por exemplo, eu identifico a agricultura como uma grande ameaça no caso das aves, né? Tem mais ameaças de importância alta, esse vermelhinho mais clarinho, e de importância muito alta, o vermelho mais forte. Perturbação humana, caça e armadilhas, isso aqui é foco em aves, né? Produção de energia, gestão de água, gestão da água, desenvolvimento residencial, e assim vai, até chegar aqui no fogo, pesca. Então, aplicando essa metodologia, se consegue chegar a uma classificação, né, da importância dessas ameaças. Qual que é então, no caso aqui, essas primeiras, vamos dizer, seriam as mais importantes no caso das aves, na aplicação dessa metodologia, no caso mundial aqui, né? Essa aqui foi uma aplicação mundo. Aí aqui tem uma outra aplicação também, mostrando, na verdade, que essa metodologia de identificação de ameaças, Estado e a resposta, né, do poder público e das organizações, assim, né, é super importante identificar ameaças para a gente ter saber o que está acontecendo nesse ambiente para depois tomar algumas atitudes, né. Então, no caso aqui, eu participei de um trabalho que a gente fez aqui na região sul, na América do Sul, entre Brasil, Uruguai e Argentina, a gente fez a aplicação, então, dos critérios de categorias da lista vermelha de ecossistemas da IUCN. Então, existe a lista vermelha de espécies, né? Acho que todo mundo já conhece, e agora já faz um tempo, foi criada uma lista vermelha de ecossistemas, para identificar ecossistemas mais ameaçados e tal. Então, aqui a gente tem uma lista, por exemplo, só para mostrar aqui rapidamente, mas as ameaças, né, que incidem e aonde que ela incide, aonde que ela vai atuar, né, em qual ecossistema e quais são também os impactos que isso pode causar, né. Então, só para mostrar aqui,
No caso aqui, a gente foi aplicado para dunas, né, no ecossistema de dunas. A gente fez esse trabalho aqui Brasil, Argentina e Uruguai. Então, a gente identificou inúmeras ameaças, né, de desmatamento, mudança climática, supressão de vegetação nativa, agricultura também, isso no caso para dunas, né? Aqui construções também dentro de ambientes de dunas, aqui no sul do estado de Santa Catarina, toda essa imagem da esquerda abaixo aqui, a ocupação em cima do cordão de dunas, aqui também, isso aqui no Santinho, né? Construção em cima de uma área alagada praticamente, também em dunas, desmatamento, né, retirada de vegetação nativa, enfim. Aí, chegando mais para o Brasil aqui, então, a gente tem uma zona costeira bastante extensa, né, aí cerca de 9.000 quilômetros de extensão, né, que abrange 17 estados e 443 municípios, né, e uma população bastante grande, assim, que vive nessas áreas, 50 milhões de habitantes aproximadamente, mas ao mesmo tempo nós temos uma diversidade de ecossistemas muito grande, né? Inclusive a Mata Atlântica é considerada um hotspot, né? Uma área muito importante de biodiversidade que ao mesmo tempo sofre inúmeras ameaças. E esses ecossistemas, essa área importante assim de ecossistemas, toda essa diversidade, ela nos fornece uma gama de benefícios, né? Que a gente acabou já de discutir. E aqui todo mundo, né, a gente mora aqui nessa setinha vermelha aqui que todo mundo conhece, a nossa querida ilha de Santa Catarina. Aqui só para mostrar uns exemplos, né, de ecossistemas aqui da zona costeira, ecossistema de duna, aqui atrás nós temos aqui o Morro das Aranhas, né, floresta ombrófila, temos a área de marinho adjacente, praia, rio, enfim, nascente, uma diversidade muito grande de ecossistemas que sofrem muitas ameaças por conta de uma ocupação bastante intensa nessa nossa zona costeira. Uma outra aplicação aqui regional, né, dessa mesma metodologia de identificação de ameaças foi a aplicação no caso do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, também focado em aves. Foi aplicado aqui durante o meu mestrado, em 2013, e aí a gente focou, foi dividido em pontos de pesquisa, né? Aqui eu trago alguns exemplos, um ponto 5 lá na Praia do Maciambu, que é onde está essa bolinha vermelha aqui preta. Então aqui, ó, por exemplo, nesse caso, essa área é uma área que, por conta da localização geográfica, ela recebe os ventos de Nordeste, acabam tudo ali naquela região, e o lixo que vem do continente, ele acaba chegando tudo ali. Então, é uma área que tem muito lixo. Então, aplicando a metodologia, a gente identificou que esse ponto 5, por exemplo, o resíduos sólidos é uma ameaça com um impacto muito alto, assim, né? Com importância muito alta. Também tem a questão das residências e áreas urbanas, né? Sobre ecossistemas de Mata Atlântica, restinga e dunas também. E aí tem uma série de ameaças, né? Aí no ponto 6 aqui, para ver como pode mudar com relação a um ponto de pesquisa diferente do outro. No caso aqui do ponto 6, que era na Ilha Moleques do Sul, que faz parte do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, a pesca e coleta de recursos aquáticos ficou com uma ameaça de importância alta, né? Espécies exóticas invasoras também, e coleta de plantas. Foi relatado que pessoas vão lá para coletar espécies de orquídeas na ilha. Aí, no geral, fazendo uma compilação desses pontos, a gente chegou com a agricultura, né, no caso geral do parque, agricultura, a questão da caça, residências e áreas urbanas, estradas e resíduos sólidos são as ameaças mais importantes sobre o Parque Estadual Serra Tabuleiro, focado na questão aves, né? Aqui mais um caso que eu apliquei essa metodologia durante o meu doutorado aqui na Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, né? E no caso aqui a gente fez um exercício lá com os conselheiros também da Rebil, a identificação. Aqui eu não estou fazendo eu até fiz essa parte
de qualificação, assim, né? Mas no caso aqui foram todas essas ameaças aqui foram levantadas da mesma forma como a gente está fazendo aqui, só que foi presencial, mas as pessoas que identificaram essas ameaças. Então tem uma gama de ameaças que incidem, então, que podem trazer impactos no caso da Rebio Arvoredo, né? Então a gente tem pesca ilegal, especulação imobiliária, que tem uma relação, né, do que se faz em terra também vai afetar lá na Rebio, ocupação desordenada da zona costeira, degradação, poluição, erosão, e aí aqui também algo que foi identificado, questão das mudanças climáticas também. Isso não fui eu, foram as pessoas que participaram, né? Então, os exercícios que a gente vai fazer agora, a gente vai chegar num resultado parecido. Aqui também tem uma outra aplicação na Ilha de Santa Catarina, no caso de dunas, a gente fez um trabalho também com os colegas aqui, com o Francisco, com o Ricardo, que é da Costa Rica, e com a professora Marinês, da gente aplicação dessa metodologia para identificação de ameaças sobre os campos de dunas da Ilha de Santa Catarina. Então, a gente tem captação e uso da água subterrânea como muito importante e emissão de efluentes líquidos. Só para ter um exemplo assim, de que a gente está falando aqui sobre ameaças, né? O que são ameaças para a gente poder fazer o exercício. E aí eu finalizo aqui, novamente, perguntando qual o futuro que a gente quer para o Rio Vermelho? A aguinha clarinha e limpa ou essa água suja e escura aqui? Eu vou fechar aqui. Ok, Fabrício, obrigado aí pelas informações que vão subsidiar o nosso trabalho aqui, que eu vou orientar o exercício agora. E a gente vai novamente, pessoal, se dividir a nossa plenária em 3 grupos de trabalho, tá? Cada grupo vai ter um moderador. Eu vou atuar no grupo 1, a Bianca no 2 e a Michele no 3. O Ney da tecnologia vai organizar essa separação dos grupos. E a gente vai começar a identificar... Pois não. Tá. Tranquilo. Então, a gente vai identificar nos grupos de trabalho, tá? A gente vai identificar quais são as principais ameaças concretas e iminentes aos sistemas Rio Vermelho, na opinião de cada grupo de trabalho. Então, a gente vai elencar, no máximo, 5 ameaças por ordem de relevância ou magnitude, tá? E aí, a pergunta 2, a partir da identificação dessas ameaças na ótica do grupo, a gente vai identificar quais são as necessidades de dados, planejamento e ações para neutralizar ou minimizar os impactos dessas ameaças, tá? E aí a gente vai jogando as ideias ali, vamos registrando, e todo esse material vai servir de subsídio depois ao planejamento do projeto, a priorização das ações que a gente vai iniciar, por onde a gente vai começar para contribuir com a manutenção desse sistema o mais conservado e intacto possível. Tá? Alguma dúvida, pessoal, em relação ao exercício? Ok. Então, o Ney, a gente vai dar aí 30 minutos para essa atividade a partir de agora, tá? Dividam o tempo ali, viu, minhas colegas moderadoras, vamos tentar fazer ali uns 15 minutos para cada uma, vão organizando o tempo para a gente poder preencher bem a partir de uma chuva de ideias ali, de quais são as principais ameaças e depois as necessidades de dados, ações e planejamento para neutralizá-las. Ney, por gentileza, pode nos teletransportar e a gente vai para os GTs. Daqui a 30 minutos a gente volta.